Vamos direto ao ponto. A base da fisiologia celular. O motor que move cada processo vital. Hoje, nós vamos decodificar a estrutura e a função das mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de força da célula. Essa é a pergunta fundamental, não é? A gente sabe que uma célula está viva, mas o que, na prática, a mantém em operação? A resposta está numa organela muito específica. A vida, no seu nível mais básico, precisa de uma fonte constante de energia. Sem essa energia, a ordem toda da célula simplesmente desmorona. E este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com o conceito de usina de força, depois vamos dissecar a anatomia da mitocôndria, entender o processo que gera a energia, definir qual é a moeda de troca dessa energia e, claro, vamos abordar aqueles erros conceituais que derrubam em prova. E, por fim, a gente fecha com a consequência biológica de tudo isso. Ok, ponto de partida. Por que energia? Pensa assim, toda a função de uma célula, seja construir uma proteína ou bombear um íon para fora, custa energia. A célula tem um orçamento para funcionar. E quem fornece essa verba, quem paga as contas, é a mitocôndria. E aqui a lógica é direta. A demanda por energia determina a oferta. Uma célula muscular, por exemplo, que precisa contrair o tempo todo, tem um trabalho intenso, ela é lotada de mitocôndrias. Já uma célula de gordura, que serve mais para armazenamento, tem bem menos. Ou seja, a quantidade de mitocôndrias é um belo indicador da atividade metabólica daquela célula. Certo, agora vamos olhar essa máquina por dentro. A estrutura de uma mitocôndria não tem nada de aleatório. Cada parte, cada dobra foi otimizada para uma única coisa: produzir energia da forma mais eficiente possível. Aqui, a forma segue a função de um jeito perfeito. A arquitetura dela se resume a 4 componentes-chave: as 2 membranas, uma externa e uma interna, as cristas e a matriz. A gente vai analisar cada um deles porque todos têm um papel muito preciso no processo da respiração celular. Primeiro, a membrana externa. Pensa nela como o muro da usina, o perímetro. Ela é lisa e a função dela é delimitar a organela, separar do resto do citoplasma. Ela protege, mas também permite que as moléculas certas entrem para dar início ao processo. Agora, a membrana interna, aqui a história é outra, totalmente diferente da externa. Ela não é nada lisa, pelo contrário, ela é toda dobrada e muito seletiva sobre o que entra e o que sai. E isso não é um detalhe estético, é puro design funcional para maximizar a produção. E é aqui que está a genialidade do projeto: as cristas. Essas dobras aumentam de forma absurda a área de superfície da membrana interna. E é nessa superfície gigante que ficam as engrenagens mais importantes da produção de energia. A lógica é muito simples: mais área de trabalho, mais energia produzida. E por fim, a gente chega na matriz. É o compartimento central, o coração da mitocôndria. É um espaço cheio de enzimas importantes. E aqui tem um ponto que é crucial. A matriz tem DNA e ribossomos próprios. Isso significa que a mitocôndria tem uma certa autonomia. Ela consegue produzir algumas de suas próprias proteínas. E isso é uma prova forte da sua origem evolutiva. Certo, a estrutura está entendida. Agora vamos ver a máquina funcionando. A respiração celular é a linha de montagem dessa usina. É esse processo que pega a matéria-prima, tipo a glicose que a gente come, e transforma no produto final, a energia que a célula consegue de fato usar. Se a gente fosse dar uma definição formal, seria assim: respiração celular é um processo de quebra, um processo catabólico. Moléculas orgânicas, como a glicose, são queimadas, oxidadas, para liberar a energia que está guardada nas suas ligações químicas. E essa energia é capturada e armazenada numa molécula específica que a célula pode gastar, o ATP. Todo esse processo acontece em 3 grandes fases. Primeiro, a glicólise, que começa a quebrar a glicose lá no citoplasma. Depois, o ciclo de Krebs, já dentro da matriz mitocondrial, que termina de oxidar o que sobrou e libera um monte de elétrons. E por último, a fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas e usa a energia desses elétrons para produzir a maior parte do ATP. E todo esse trabalho nos leva a essa molécula central. Se a mitocôndria é a usina hidrelétrica, o ATP é a eletricidade que chega na tomada. É a moeda universal de energia. É o que paga por absolutamente todas as atividades da célula. O segredo do ATP está na sua estrutura. A energia fica guardada como se fosse uma mola comprimida nas ligações químicas entre os 3 grupos de fosfato. Quando a última ligação dessa é quebrada, bum! Uma quantidade exata de energia é liberada para a célula usar. E aí o ATP vira ADP. E onde essa moeda é gasta? Em tudo que é essencial. No transporte ativo, para bambear coisas contra a correnteza. Na síntese de moléculas complexas.
na contração dos nossos músculos, na divisão celular. Em resumo, para manter o equilíbrio, a homeostase, sem ATP, tudo isso para. Imediatamente. Muito bem. Agora vamos focar em um ponto crítico, especialmente para quem estuda para concurso: as armadilhas, as confusões conceituais que as bancas adoram usar. Saber diferenciar isso aqui é o que separa a aprovação do erro. Primeiro erro clássico: confundir mitocôndria com lisossomo. A regra aqui é clara e não tem exceção. Mitocôndria é a usina de energia. Ponto. Lisossomo é o centro de reciclagem, ele faz a digestão. Uma gera, o outro digere. Função energética versus função digestiva. Segunda confusão comum, ATP contra DNA. Para não errar mais, pense assim: o ATP é o dinheiro vivo, a energia para usar agora, para o trabalho imediato. O DNA é o projeto, é o manual de instruções de longo prazo. Um é energia, o outro é informação. Simples. E a terceira distinção, que é crucial, é sobre a escala. Respiração pulmonar é o processo grande, mecânico, de encher os pulmões de ar e fazer a troca de gases. Respiração celular é o processo microscópico, químico, que acontece lá dentro da célula para gerar ATP. Uma abastece a outra. Sem a respiração pulmonar, a celular não acontece. E para a gente concluir, a mensagem central. Em biologia celular, energia não é só um detalhe importante. Energia é a premissa de tudo. Sem ela, não existe complexidade, não existe função e, no fim das contas, não existe vida. A consequência de uma falha nas mitocôndrias é catastrófica e imediata. A produção de ATP para, as bombas que mantêm o equilíbrio da célula desligam, a síntese de moléculas para, a homeostase se desfaz. O resultado final é a morte da célula, não tem meio termo. Portanto, o ponto que precisa ficar gravado é este: a mitocôndria não é só mais uma peça no quebra-cabeça. Ela é o motor que fornece a energia para a própria definição do que é estar vivo no nível celular. Se essa análise focada no que realmente importa te ajudou a entender melhor o assunto, siga @necromecadepol para mais conteúdo. Necronacadepol. Entenda a estrutura. Compreenda a vida.